Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Essa frase, frequentemente atribuída a Galileu, ainda que sua autoria seja debatida, reflete perfeitamente o espírito de um menino nascido para transformar o pensamento humano. Galileu Galilei veio ao mundo em 15 de fevereiro de 1564, na cidade de Pisa, uma das joias do Renascimento italiano. Era uma época de efervescência intelectual, em que artes, ciências e filosofia floresciam, mas também um período em que questionar verdades estabelecidas podia custar muito caro. O berço da curiosidade. Seus pais, Vincenzo Galilei e Giulia Amanati, não eram ricos, mas traziam consigo uma herança cultural poderosa. Vincenzo era músico, teórico e estudioso da acústica. Foi um dos primeiros a aplicar métodos experimentais à música, uma influência direta na maneira como Galileu viria a enxergar o mundo, não apenas com ouvidos atentos, mas com olhos questionadores e espírito investigativo. Vincenzo ensinou ao filho algo que valeria mais do que ouro: o valor da dúvida, da experimentação e do pensamento próprio. A casa dos Galilei era um espaço de debates, onde o pequeno Galileu absorvia discussões sobre ciência, arte e filosofia. Esse ambiente foi essencial para moldar sua identidade como um pensador crítico. Ele era o mais velho de 6 irmãos. Como primogênito, carregava não apenas expectativas familiares, mas também a responsabilidade de abrir caminhos. Desde muito cedo, Galileu demonstrava uma inclinação quase natural para observar, comparar e refletir. Primeiros sinais da luz interior. Ainda criança, Galileu ficou famoso por uma observação simples, mas profunda. Ao assistir a uma lamparina balançando no teto da Catedral de Pisa, percebeu que, independentemente da amplitude, o tempo que ela levava para oscilar era quase o mesmo. Aquilo o encantou. Sem saber, havia acabado de tocar a essência do movimento pendular, que revolucionaria a cronometragem séculos depois. Sua educação formal começou no convento de Vallombrosa, onde viveu entre monges beneditinos. Por um tempo, considerou seriamente tornar-se padre. Mas o chamado da ciência era mais forte. Seu pai o retirou do convento e o matriculou na Universidade de Pisa, em 1581, para estudar medicina, a profissão tradicional que garantiria estabilidade à família. Mas Galileu logo percebeu que os batimentos do coração não o fascinavam tanto quanto o movimento das estrelas. Em vez de dissecar corpos, passou a se debruçar sobre textos de Euclides, Arquimedes e Platão. Aprendeu geometria, aritmética e começou a desenvolver métodos matemáticos próprios. Em pouco tempo, já era visto como alguém que desafiava o método escolástico tradicional, aquele que seguia dogmas e autoridades, como Aristóteles, sem questionamento. O nascimento de um pensador rebelde. Galileu vivia num tempo em que a autoridade da Igreja era absoluta, e a ciência caminhava de mãos dadas com a teologia. Desviar-se desse caminho era ousado, perigoso e, para muitos, herético. Mas o jovem Galileu preferia errar tentando do que aceitar verdades sem provas. Começou a dar aulas particulares de matemática ainda como estudante. E em 1589, aos 25 anos, foi nomeado professor de matemática em Pisa. Era um professor carismático, provocador e, por vezes, impaciente com a ignorância alheia. Já nessa época, começou a criticar abertamente os erros de Aristóteles, algo impensável para a maioria de seus colegas. Dizia: a filosofia está escrita neste grande livro que continuamente se abre diante de nossos olhos, quero dizer, o universo, mas não se pode compreendê-lo se antes não se aprende a compreender a linguagem com que está escrito. E essa linguagem é a matemática. Galileu não apenas lia o universo, mas começou a traduzi-lo para os outros. E tudo isso teve início não com um telescópio apontado para os céus, mas com uma lamparina oscilando diante dos olhos atentos de uma criança extraordinária. E você, amigo notável, já parou para observar o mundo com curiosidade infantil? Quantas ideias brilhantes não estão escondidas nos detalhes mais simples do nosso dia a dia? Como diz o ditado, árvore que dá fruto leva a pedrada. E poucas árvores deram tantos frutos, e levaram tantas pedradas, quanto Galileu Galilei. O começo de uma revolução intelectual. Após lecionar brevemente em Pisa, Galileu mudou-se para Pádua, em 1592, onde passou 18 anos ensinando matemática, mecânica e astronomia na universidade local.
Foi ali que viveu seu período mais fértil intelectualmente. Em seu laboratório pessoal, com instrumentos rudimentares e genialidade pura, Galileu começou a elaborar suas teorias sobre movimento. Repetia experimentos com planos inclinados e pesos, medindo com precisão o tempo de queda. Ele chegou à conclusão de que todos os corpos caem com a mesma aceleração, contrariando frontalmente Aristóteles, que afirmava que objetos mais pesados caíam mais rápido. Esse conceito, aparentemente simples, abriu o caminho para as leis de Newton e mudou para sempre o entendimento da física. Mas Galileu não era apenas um teórico, era um engenheiro nato. Desenvolveu instrumentos científicos, como o termômetro de água, a balança hidrostática, o compasso geométrico militar, muito usado por artilheiros e engenheiros da época. E, claro, o telescópio aprimorado, que daria início à sua verdadeira guerra com o céu e com a Igreja. O telescópio e os céus quebrados. Em 1609, ao ouvir notícias sobre uma invenção ótica na Holanda, Galileu rapidamente construiu seu próprio telescópio, com um aumento de 20 vezes, muito mais potente do que qualquer um até então. E o apontou para o céu. O que viu o deixou extasiado, e o mundo, escandalizado. Montanhas e crateras na Lua, provando que ela não era uma esfera perfeita. Manchas solares, que desafiavam a ideia da perfeição imaculada dos corpos celestes. Fases de Vênus, que só poderiam ser explicadas se este planeta orbitasse o Sol. 4 luas orbitando Júpiter, que ele batizou de estrelas medicianas em homenagem à poderosa família Médici. Essas descobertas destruíam, peça por peça, o modelo geocêntrico aristotélico ptolomaico, que colocava a Terra no centro do universo. E reforçavam o modelo heliocêntrico copernicano, segundo o qual a Terra e os outros planetas giram ao redor do Sol. Galileu publicou essas observações em 1610 no livro Sidereus Nuncius, O Mensageiro das Estrelas. O sucesso foi instantâneo, tornou-se uma celebridade científica. Ganhou o apoio dos Médici e foi nomeado matemático e filósofo oficial da corte florentina. Mas quanto mais brilhava a sua estrela, mais atraía a atenção sombria da Inquisição. O conflito com a Igreja. Durante séculos, a Igreja Católica havia abraçado o modelo geocêntrico como compatível com as Escrituras. Defender o contrário era considerado blasfêmia. Em 1616, o heliocentrismo foi formalmente condenado como heresia. Galileu foi advertido a não mais promovê-lo. Por algum tempo, ele se manteve discreto, até 1632. Foi nesse ano que publicou sua obra mais ousada, Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, onde, por meio de um diálogo entre personagens, colocava o modelo geocêntrico e o heliocêntrico em confronto. O personagem que defendia o geocentrismo chamava-se Simplício, o que muitos interpretaram como uma provocação direta ao Papa Urbano VIII, seu antigo aliado. Galileu foi acusado de heresia e levado a julgamento em 1633, aos 69 anos. O julgamento da verdade. No tribunal da Inquisição, Galileu foi pressionado, intimidado e ameaçado de tortura. Para salvar a vida e sua capacidade de continuar trabalhando, foi forçado a abjurar publicamente a teoria heliocêntrica. Reza a lenda que, ao final do julgamento, ele murmurou: "Balão de fala e por si move", e, no entanto, ela se move. Com essa frase, Galileu reafirmava sua convicção: o Sol não gira ao redor da Terra, e sim o contrário. Um sussurro que ecoaria pelos séculos como um grito de liberdade científica. Após o julgamento, foi condenado à prisão domiciliar perpétua, e todos os seus livros foram proibidos. Os anos de confinamento e a obra final. Mesmo isolado e já parcialmente cego, Galileu seguiu escrevendo. Com a ajuda de discípulos fiéis, como Vincenzo Viviani e Evangelista Torricelli, ditou seu último grande trabalho. Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno ad uno nuove scienze, discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências. Ali, estabeleceu os fundamentos da cinemática e da resistência dos materiais. Newton diria, décadas depois, que se via longe porque estava sobre os ombros de gigantes, e esse gigante tinha nome: Galileu Galilei. Curiosidades humanas do gênio. Era um exímio desenhista, fazia esboços detalhados da Lua e dos corpos celestes.
Tinha muitos alunos particulares, o que lhe garantia sustento antes do reconhecimento oficial. Galileu nunca se casou, mas teve 3 filhos com Marina Gamba. 2 filhas entraram para conventos. Gostava de música e poesia, herança do pai músico. Já dizia que preferia ser criticado por pensar livremente do que louvado por repetir mentiras. E agora, querido amigo notável, quantos de nós teríamos a coragem de dizer a verdade mesmo de joelhos? Quantos resistiriam ao poder inquisidor das ideias dominantes para manter a chama da razão acesa? Galileu desafiou o universo, e venceu, mesmo aprisionado. Porque a vida de um notável nunca termina com um ponto final, mas com uma vírgula que convida outros a continuarem a história. Os últimos anos, a luz na sombra. Após o julgamento da Inquisição em 1633, Galileu viveu sob prisão domiciliar até sua morte, em sua casa de campo na vila de Arcetri, próxima a Florença. Isolado, mas ainda rodeado de ciência, trabalhou até onde sua saúde permitiu. Aos poucos, perdeu completamente a visão, o que não impediu que continuasse ditando suas ideias e teorias. Mesmo silenciado pela autoridade religiosa, Galileu foi ouvido por toda uma geração de jovens cientistas europeus. Ele era, naquele tempo, o exemplo vivo de que a razão pode ser perseguida, mas não exterminada. Durante esse período, ele acolheu sua filha mais devota, Soror Maria Celeste, que vivia num convento próximo e trocava com ele cartas profundas, afetuosas e filosóficas. Essas cartas, preservadas, revelam o lado humano de Galileu, um pai amoroso, um homem de fé sincera, mas não cega, e alguém que sofria em silêncio por ser condenado por querer enxergar o céu com os próprios olhos. Galileu morreu em 8 de janeiro de 1642, com 77 anos, praticamente cego, mas intelectualmente lúcido até o fim. Morreu no mesmo ano em que nasceu Isaac Newton, como se a tocha do conhecimento tivesse sido repassada. Seu corpo foi enterrado inicialmente numa parte modesta da Basílica de Santa Croce, mas quase um século depois, seus restos foram transferidos para um túmulo monumental, ao lado de Michelangelo. Um gesto simbólico, a arte e a ciência lado a lado, no coração da cultura italiana. O legado de um gênio insubmisso. Galileu não foi apenas um cientista, foi o símbolo da transição entre a Idade Média e a modernidade. Ele abriu o caminho para a ciência baseada em observação, experimentação e matemática, os pilares do método científico moderno. Entre suas contribuições mais revolucionárias, fundou a física moderna, especialmente a cinemática e a dinâmica. Estabeleceu a astronomia observacional como ciência séria e empírica. Provou a eficácia da dúvida sistemática como ferramenta de avanço intelectual. Inspirou gerações de pensadores livres, de Newton a Einstein, de Hawking a Carl Sagan. Como reconhecido por Albert Einstein, Galileu, mais do que qualquer outro, foi o pai da ciência moderna. O pedido de perdão. Séculos depois. Durante séculos, a condenação de Galileu permaneceu como uma ferida na história da Igreja. Só em 1992, mais de 350 anos depois, o Papa João Paulo II, após uma longa investigação da Pontifícia Academia de Ciências, admitiu que a Igreja havia cometido um erro ao condenar Galileu. Foi o reconhecimento oficial de uma injustiça histórica. Mas o que mais importava é que as ideias de Galileu já tinham vencido há muito tempo. O Sol girava, e giraria eternamente, não em torno da Terra, mas em torno da liberdade de pensar. Reflexões para os notáveis de hoje. Galileu nos ensinou que pensar por si mesmo é um ato de resistência. Buscar a verdade, mesmo contra o mundo, é sinal de nobreza. A ciência não é inimiga da fé, mas da ignorância. E que os maiores visionários são muitas vezes solitários, mas deixam rastros de luz que guiam os outros. E a você, amigo notável, deixo essa provocação. Você tem coragem de enxergar o que ninguém mais quer ver? De seguir sua própria verdade, mesmo quando todos dizem o contrário? Galileu não nos deixou apenas fórmulas ou telescópios, deixou-nos um espírito indomável, uma bússola que aponta para o infinito e além. Porque quando um homem ousa olhar para as estrelas, ele nunca mais será prisioneiro da escuridão. Se essa história te inspirou,
Curta o vídeo, inscreva-se no canal Vida Notáveis e compartilhe essa mensagem com quem precisa lembrar que o pensamento livre é a força mais poderosa do universo.